nós somos os alunos Laila Eduardo e Heraldo Rodrigues, do Polo da cidade de Ipanema, Minas Gerais. Estaremos apresentando o trabalho da disciplina Prática Escolar 3 da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o tema Jogos Tradicionais e Educação Física. As ideias centrais do texto, do qual nós fomos incumbidos de apresentar, ela fala a respeito do privilégio do conhecimento a respeito dos jogos e não apenas sobre proporcionar o conhecimento de algumas atividades, né, como nós temos conhecimento que são apenas físicas. Na educação física, o jogo não é apenas intelectivo, mas ele está vinculado ao aspecto motor, social e em todas as dimensões que o constituem, tornando-se a própria identidade da educação física. O texto traz a ideia de que a educação física não é apenas a oportunidade de um horário livre ou a possibilidade de cobrir a ausência de outros professores, já que a falta de planejamento é uma perspectiva crítica e reflexiva. Então, nesse sentido, nós podemos observar que muitas das vezes os jogos na educação física, eles são entendidos como uma forma de descontração, uma forma de cobrir um horário livre, uma forma de divertimento, uma forma de esquecer, né, das demais matérias que estão na grade curricular de uma escola pública. Mas o texto, ele vem para nos mostrar que os jogos, eles são muito mais que isso. Os jogos, eles estão ligados ao intelectivo, eles estão ligados ao aprendizado, né? A respeito dos jogos, acerca deles, nós podemos instigar os nossos alunos a crescerem intelectualmente, a serem mais sociáveis, a ter mais interação com o grupo, a ter interação com os seus colegas. E nós podemos fazer isso a respeito de alguns exercícios. Nós vamos ver mais adiante que nós temos vários tipos de jogos. E esses jogos, eles vêm remeter a respeito das possibilidades que nós temos para estar extraindo dos nossos alunos o que eles têm de melhor e estar, inclusive, provando a eles que eles têm capacidades que nem eles mesmos sabiam que tinham. No âmbito escolar, os jogos podem ser classificados em jogos socializantes, que são aqueles jogos que promovem a interação entre os alunos, são aqueles jogos que geralmente eles são praticados em grupo. E esses jogos, eles automaticamente eles instigam, né, eles fazem com que os alunos eles tenham um contato mais próximo um com o outro, ele faz com que os alunos tenham que se comunicar, que eles tenham que se socializar para que eles alcancem o objetivo daquele jogo. Assim nós podemos desenvolver a parte social, a parte afetiva dos nossos alunos por meio desses jogos socializantes. Nós temos também os jogos competitivos. Muito cuidado a respeito desses jogos, pois esses jogos, eles, se bem aplicados, nós podemos extrair excelentes resultados. Contudo, esses jogos eles podem trazer alguns prejuízos, no sentido de que um aluno com dificuldade de socialização, um aluno que seja introspectivo, que tenha dificuldade de comunicação ou que tenha algum conflito pessoal, caso ele esteja no time ou na equipe perdedora, ele pode vir a ter algum problema a respeito disso, se caso ele for acometido de uma perda no jogo. Então nós temos que tomar bastante cuidado na aplicação desse tipo de jogo, né? Geralmente esses jogos eles devem ser usados mais com alunos mais maduros, a partir do quinto e do sexto ano. Os jogos de autoconhecimento são aqueles que possibilitam o conhecimento de si mesmo e dos outros, né? Então é aqueles jogos que envolvem o conhecimento, que envolvem o raciocínio, que envolvem o alcance de limites. Aqueles jogos onde que os alunos eles são capazes de descobrir que eles têm alguma capacidade motora ou sensorial
ou que seja intelectual que eles não conheciam. E a partir desse jogo e a partir desse exercício, ele descobre que ele é capaz de fazer muitas coisas, inclusive que se ele contar com a contribuição dos seus colegas, eles alcançarão com mais facilidade os objetivos daquele jogo. Existem também os jogos reproduzidos. Os jogos reproduzidos, eles têm sido apresentados para a gente desde o primeiro período da nossa faculdade. São aqueles jogos que são recriados. Nós, enquanto professores de educação física, e principalmente na rede pública, nós enfrentamos algumas dificuldades, principalmente na questão de falta de materiais, na falta de recursos, na falta de estrutura. Então, muitas das vezes nós temos e somos obrigados a apelar para esse lado da recriação, de adaptação, né? Muitas vezes nós não temos os objetos disponíveis que o jogo necessita. Por isso nós temos que reciclar, nós temos que criar, nós temos que pedir ajuda, né? São os jogos reproduzidos. E nós temos os jogos tradicionais. Os jogos tradicionais podem ser classificados em popular e folclórico. Embora na atualidade sejam difíceis de distinguir, uma vez que os termos e expressões remetem ao mesmo sentido. Hoje a nomenclatura de muitas coisas elas vêm se confundindo, pois o vocabulário tem aumentado muito, tem difundido muito, muitas palavras novas têm surgido. Então, os termos de palavras históricas elas muitas vezes são subdivididas, elas têm outro significado de acordo com o entendimento das pessoas, com a cultura, com a localidade. Então, o Santos, né, vem falar para a gente que essa nomenclatura tem sido confundida. Nesse sentido, o folclórico é um corpo orgânico que engloba modos de sentir, de pensar e agir peculiares às camadas populares da sociedade. Assim, o folclore e a cultura popular têm a mesma representação, associando-se à maneira de viver do povo, seus hábitos, seus costumes, sua capacidade criativa, cujas práticas culturais representam tanto o individual quanto o coletivo. O anonimato e o popular são considerados como tradicionais, onde a tradição está vinculada às necessidades, conforme disse Santos e Brandão. O folclore e a cultura popular tratam da mesma realidade, sendo que a primeira apresenta uma conotação mais conservadora e o segundo mais progressista. Nós vamos ver, né, no próximo slide que a diferença entre um e outro está ligado de onde ele nasceu, de onde foram ou de onde estão as raízes, de onde surgiu. Um tem ligação com a cultura, com os costumes, outros têm referência à religião, aos cultos e aquela história que está por trás daquele jogo. O jogo cultural representa antigos costumes, cultos e rituais do passado, renascendo na história, sobrevivendo há séculos e apresentando características de universalidade, de anonimato, de transmissão oral e conservação, mesmo diante das mudanças que sofre ao longo do tempo, tais como as músicas infantis, brincadeiras cantadas, que são ensinadas como expressões corporais e rítmicas, enquanto que os jogos tradicionais encontram-se no eixo de ensino e jogos. Então está aí o que eu mencionei anteriormente. Os jogos tradicionais eles estão mais presentes nos dias de hoje, né? São os que a gente aplica na escola, aqueles que nós brincávamos quando éramos crianças, né? E os jogos culturais eles estão mais ligados aos costumes e aos rituais que eram utilizados por povos antigos, né? Alguns jogos antigos que eram utilizados em rituais e cultos a deuses estranhos, eles são sim utilizados hoje, porém eles foram remodelados, eles foram adaptados para que ele atendesse à realidade
do ano em que a gente vive, né? Muitos jogos, eles foram criados há muitos séculos atrás. E hoje a realidade é totalmente diferente. Por isso a necessidade de se adaptar os jogos, né, para a realidade e para o ano onde a gente está vivendo. As contribuições do texto para as aulas de educação física no ensino médio. As aulas de educação física devem contribuir através das ações pedagógicas para o conhecimento sobre o corpo e o movimento cultural. Deve reforçar a ideia de que, em sala de aula, os alunos devem ser colocados em situações de pensar, de exercitar o pensamento e que nas quadras possam criar hipóteses participando dos processos avaliativos como nas demais disciplinas. O jogo deve ser utilizado como recurso pedagógico, analisando a força corporal, tanto na sua forma tradicional, como também propor aos alunos a sua reelaboração. Suas características, propondo aos alunos a reelaboração, como foi dito, dessas atividades, dentro do planejamento anual das aulas de educação física. Como contribuição das aulas de educação física, o texto sugere uma proposta pedagógica visando a cooperação social e não a exclusão e a competição. O texto sugere algumas atividades, como a bola queimada, que surgiu no século XV como forma de divertimento. É uma das manifestações culturais de jogos mais conhecidas no mundo, com vários tipos, como o cemitério, o jogo do mata, calabouço, dentre outros. A sua forma clássica, como a maioria conhece, é a formação de duas equipes, onde utiliza-se uma bola de borracha ou de tecido em um campo delimitado, cujo objetivo é queimar, acertar a bola em todos os indivíduos de uma equipe. A amarelinha, de origem romana, seu percurso carregava o simbolismo da passagem do homem pela vida, por isso nas duas pontas se escrevia o céu e o inferno, com nomenclaturas diversas como academia, maré, sapata, avião ou macaca. A sua forma clássica de jogo é desenhar no chão quadrados ou retângulos enumerados de 1 a 10, cada participante com a sua pedrinha, cujo objetivo é jogar a pedrinha e não se pisar no quadrado onde a pedrinha está. Dando sequência, nós vamos falar sobre os jogos de perseguição, né? Esses jogos eles são muito utilizados até mesmo fora do ambiente escolar, né, pelas crianças, né? São aqueles jogos conhecidos como pique-pega, como polícia e ladrão, pique-altinho, né? E que envolvem o coletivo. Geralmente essas brincadeiras são, para elas acontecerem, são necessárias que existam várias crianças ou vários participantes, onde uma pessoa ou um grupo fica responsável por pegar ou capturar o outro, né? Temos algumas variações a respeito dessa brincadeira e ela pode ter a conotação sensorial e motora. No que diz respeito à nossa aplicação em sala de aula, né? Esse exercício de cabra cega, essa variação, né, da brincadeira cabra cega, ela pode ser muito bem utilizada para explorar outros sentidos, né, das nossas crianças, né, onde eles vão usar o tato, a percepção, a audição, para que possam alcançar o objetivo do jogo e assim, né, promover o seu crescimento intelectual e motor. Tá aqui uma imagem que demonstra um pouco dessa brincadeira, né? Em algumas brincadeiras são utilizadas fitas, né? Essas fitas são usadas para demarcar aqueles alunos que já foram capturados, né? No caso da brincadeira de polícia e ladrão,
as crianças que são capturadas, elas são deixadas em um local específico, né, que seria a cadeia, até que alguém venha resgatar. Então é um jogo muito interessante, que envolve estratégia, né, e que é muito bom de ser aplicado em ambiente escolar também. O jogo do elástico também é um jogo muito conhecido, geralmente ele é brincado, né? As pessoas que brincam são mulheres, são crianças, né? E utilizam um elástico. O elástico é um aviamento feito com um fio produzido de fibras, né? Que após ser esticado ele volta à sua forma original. Para jogar esse jogo, duas pessoas são posicionadas paralelas uma à outra, sendo que o elástico é envolvido ao redor das suas pernas e o jogador ele tem o objetivo de pular sobre o elástico. Daí existem várias variações, onde essa pessoa, participante, ela pode pular sobre o elástico sem que encoste suas pernas sobre ela, ela pode pular sobre o elástico, cair em cima do elástico, ela pode pular com uma perna para dentro da extensão, outra para fora. E existem também possibilidades de se estar dificultando, né, essa brincadeira, jogando a coordenação motora com o intelectual, onde além, né, de estar utilizando a parte física, eles utilizam a parte intelectual, fazendo cantigas, contando, falando frases ou textos, para que a coordenação motora seja independente da intelectual. Uma demonstração. O jogo com corda. As primeiras cordas foram utilizadas com tripas de animais, né? É uma informação muito interessante para a gente ter uma noção do quanto essas brincadeiras são antigas. A corda é um instrumento muito antigo, utilizado nas grandes navegações, na caça e nos primeiros séculos, né? Então, a gente tem uma noção de como essas brincadeiras viajaram durante séculos e séculos e estão hoje com a gente aqui de forma, digamos, até atual, né? Lógico que sofreram as suas variações, sofreram as suas adaptações, mas estão, né, no seu teor, estão presentes na nossa vida. E os jogos mais conhecidos que a gente tem com a corda é quando duas pessoas seguram a corda, cada um em uma extremidade, e fazem com que essa corda gire, sendo que o participante ele tem que pular sobre a corda e a corda deve passar sobre a sua cabeça. Variações dessa brincadeira são quando utilizam-se cantigas, né, para também estar exercitando o intelectual, e às vezes o participante tem que entrar na corda, né, em movimento e sair dela em movimento. Então, também é uma excelente brincadeira para ser utilizada no nosso ambiente escolar. O famoso cabo de guerra, né, também é utilizado, utiliza-se a corda para brincar com ela. Porém, é uma brincadeira também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado no nosso ambiente devido ao risco de acidentes e de quedas. O gude, né? O gude é a famosa bolinha de gude que a gente conhece. E a origem com os jogos de bola de gude é obscura, mas sua trajetória consta registros históricos, arqueológicos e culturais muito antigos, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? As bolinhas foram encontradas em túmulos egípcios, mas também conhecidas nas civilizações greco-romanas. O nome gude vem da palavra god, que significa pedrinha redonda e lisa. Atualmente é feita de vidro colorido. A bolinha de gude ela tem alguns nomes diferentes de acordo com a região, né? Burca, burquinha, baleba, bila, bilosca, bolita, boleba, bolita. Né? Na nossa região é mais conhecida como bolinha de gude, bolega, né? Carambolinha, que é aquela bolinha de gude que tem um desenho no interior. E até hoje é um jogo muito utilizado, principalmente na zona rural, né? Nos intervalos de escola, de recreio, a gente vê ainda
essa brincadeira sendo utilizada. Nós temos também o ioiô, que não se sabe ao certo qual é a origem. Uns dizem ter sido na Grécia, outros na China ou até mesmo nas Filipinas. E no Brasil chegou entre as décadas de 1980 e 1990. Tem a nomenclatura de bate e volta, que é o movimento que ele faz, que tem os tipos estilo livre, clássico, infantil e descontinuado. As manobras básicas têm os nomes de dônio, meia volta, balanço, catarata, volta ao mundo, cachorrinho pulando a cerca. O bilboquê, que muitas crianças conhecem como a brincadeira do Chaves, é um jogo muito antigo, encontrado em diferentes países, como Japão, México, Estados Unidos e França, com pequenas variações em sua forma. Até hoje, ninguém descobriu quem inventou e nem quando apareceu. O bilboquê é uma palavra de origem francesa que aparece em textos desde 1534. Então nós podemos saber que é muito antigo. Conhecido também como emboca-bola. Tem os tipos de madeira, garrafa PET, plástico, cone, dentre outros. E o objetivo é acertar a bolinha no pino apenas balançando a mão. A pipa, que tem suas origens no Extremo Oriente, certamente na China, onde ela nasceu há 3.000 anos atrás, intimamente ligada à religião e mitologia. Já foi usada para chamar a atenção das mentes e muitas vezes tinha a forma de um pássaro. Surgiram há cerca de 3.000 anos, com varetas de bambu, eram recobertas de seda. Tem nomenclaturas diferentes como papagaio, raia, quadrada, jamanta, maranhão, dentre outras. O peão, a sua origem também é incerta, sua existência desde 400.000 anos antes de Cristo. Foram encontrados alguns exemplares elaborados com argila nas margens do rio Eufrates. Atualmente, sua utilização como brincadeira está em decadência, principalmente nos países mais desenvolvidos. Hoje, muito pouco se vê as crianças brincando de peão. O peão não cai por causa do seu movimento de rotação, que por inércia tende a resistir a qualquer mudança. Tem o peão tradicional, o peão alemão, peão pequeno e o peão de combate. Bom, nosso trabalho foi a respeito dos jogos tradicionais e nós pudemos perceber que nós devemos sim utilizar os jogos nas nossas aulas de educação física. Nós devemos ter cautela na utilização desses tipos de jogos e nós devemos aplicar esses jogos com muita sabedoria, extraindo deles o melhor. Nós não devemos simplesmente usar um jogo para cobrir um horário ou simplesmente porque nós não planejamos uma aula. Nós devemos aplicar o jogo de acordo com a necessidade que nós observamos dos nossos alunos. Se nós temos alunos que têm dificuldade de relacionamento, nós devemos aplicar jogos coletivos. Se nós temos alunos que têm dificuldade de socialização, nós devemos aplicar jogos onde exista a cooperação, onde seja necessária a cooperação. Se temos alunos que têm alguma deficiência ou que tenham alguma limitação, nós temos que adaptar os nossos jogos para que todos possam participar. Então, esse assunto ele foi de grande conhecimento para nós, enquanto dupla, e servirá com certeza para o nosso crescimento profissional e para a nossa aplicação dentro de sala de aula. Espero que todos tenham entendido o nosso conteúdo e nós estamos à disposição da turma para responder algum questionamento nos comentários
que possam vir a surgir. Agradeço a todos pela atenção e um excelente trabalho para todos.